Bruna Já. e o... O que eu falto, tá, é que eu quero depois falar com o Vinícius, eu ainda não referendei o trabalho, eu vou te dar a avaliação total, não, a avaliação, mas ele não entregou ainda, eu vou dar para ele até o fim de semana, senão eu vou ter que capar a nota dele porque ele não me entregou ainda. Cacete. Bom, vamos lá então. Então, essa é a primeira integral aqui, tá? Nossa, que coisa de louco. Foi isso aqui. Mas você não tá fazendo a prova na ordem, então, não, né? Vou fazer na ordem. A minha questão foi essa aqui, ó. Não é essa daí, não. Você tá na prova errada, então. Bom, não mesmo. A primeira é outra questão, professor. É que a prova era randômica para vocês. Ah, tá. Estou até abrindo o portal lá, ver se eu consigo. Porque, inclusive, a prova que foi para o portal por uma questão de emergência, que eu não conseguia sair de casa, tá? Foi uma prova um pouco mais tranquila, tá? Prova mais tranquila, porque a prova mesmo é um pouquinho mais chata de fazer. E aí eu dei uma aliviadinha. Eu imaginei que fosse isso também. Eu falei com o Vinícius e tudo. Falei, a prova deve ser uma para cada um. Não, na verdade, a prova é a mesma para vocês, só que Só ela mudar. gera a prova aleatória, entendeu? Gera as questões aleatórias e as respostas ficam aleatórias também. Ah, entendi. Era só mudar a ordem, né? Exatamente. Ah, não, então pode fazer por lá mesmo, professor. Não tem problema, não. Não, não, que tem questões mais. Vamos lá, então. Correção da prova. Acessar ela. Cara, me lasquei. Esse negócio de fica calor, fica frio, fica calor, fica frio, me lascou. Ah, sim. Sim, 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 sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar questão por questão aqui. Eu não vou conseguir ver ela toda. Vou ter que vir por aqui mesmo. Bom, vamos lá. Não é por lá, não tem problema, não. Então, essa aqui era uma das questões, tá? Bom, como é que a gente resolve essa criança aqui? Vou pegar, acho que para abrir no Word fica mais fácil. Eu puxar ela para lá. A próxima prova agora é quando, professor? Vamos pegar o calendário lá só um pouquinho. De 20 a 24 de novembro. Então, nós estamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 semanas para a prova. Tá. Então, vamos ver essa criança aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Então, essa integral aqui, ó, é a integral desse tipo aqui, ó. É a integral do cosseno de U. Tá? Então, aqui, ó, é uma integral direta, imediata, tá? Então, olha aqui, ó. Então, essa integral aqui, ó, ela é do tipo... vou deixar isso aqui um pouco mais grosso. Caneta aqui. Integral integral de cosseno de U du, que é igual a quê? O seno de U mais uma constante. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui de U, ó, então, se eu disser que o meu U é igual a x ao cubo, qual vai ser a minha derivada de U? Então, derivando a função U, então a derivada de x ao cubo é o 2, desculpa. A derivada do x na n vai ser quem? N x na n menos 1. Tá? Dx. Então, quer dizer que o quê? Ó? Esse aqui, ó, é o meu du. Então, essa aqui está uma integral prontinha já, bonitinha. Ó. Então, a minha integral dessa aqui vai ser quem? Então, a integral então, de 3x. Vou fazer na ordem para tu enxergar melhor. Então, essa integral aqui, ó, de cosseno de x ao cubo 3x ao quadrado dx, olha aqui, ó, é a integral, aqui, ó, do cosseno de u, ó. E esse aqui, ó, é o meu du. Conseguisse ver? Uhum. Então, isso aqui vai ser quem? Seno de x ao cubo mais uma constante. Deu, era só isso. Só isso. Quanto mais simples, mais difícil, professor. Claro, tem que enxergar, tem que conseguir enxergar, né? Tá? Quando é muito simples, a gente acha que tá errado porque tá achando muito fácil. E Aí a gente essa fica aqui é a mesma procurando. coisa, cara. Porque A essa gente aqui é... fica procurando o jeito de ser mais difícil, porque a Sim, gente não sim. acredita que é aquilo. Essa aqui é exatamente o mesmo caso, cara. Aqui. Ó. Quem é o teto? Ali, ó. Vamos na imediata, lá no aqui, ó. Ó. Tangente, ó. Tangente de U, ó. Dependendo do módulo da secante de U. Se eu tenho, olha só. Se eu chamei U igual a θ, o du é dθ. Então, isso aqui é o neperiano do módulo da secante de θ mais a constante.
Direto. Mais nada. Neteriano, professor. Tem, olha aqui, ó. O nome é esse, Neteriano? Neperiano. Logaritmo neperiano. É um logaritmo na base n. Quando a gente usa isso aqui, ó, Mas como que representa a letra E? é o L, tá? E um Nzinho minúsculo. Porque a gente sempre vê isso aqui, né? O log de um número qualquer, por exemplo, de 2 na base 3, né? Mas eu posso Uhum. dizer que tem um log, né? De 2 na base 10, que comumente a gente utiliza com a base 10, a gente suprime a base 10. Fica log de 2. Então, log de 2, eu sei que é o logaritmo da base 10 de 2. Tá? Quando eu tenho esse logaritmo neperiano, quem é o logaritmo neperiano? Ó, é o logaritmo na base E de 2, por exemplo. Tá? Mas quem é o E? O E é o número de Neper, ou seja, 2,71. Isso aqui é muito usado para triângulos em elipses. Tá? Então, na verdade, é como se eu tivesse um logaritmo na base de 2,71 e a UE, né? Na 2. Então, na verdade, eu utilizo essa nomenclatura. Logaritmo neperiano, por exemplo. Isso é lá do ensino médio. Tá? Bom, a próxima. Aqui era a mesma coisa, tá? Também a mesma coisa. Vou fazer esse aqui primeiro aqui. Quem é essa função aqui, ó? Isso aqui é a integral de E na U de U. Olha lá, ó. Olha lá aqui, ó. Olha aqui, ó. A quinta. Então, essa integral aqui, ó. Então, se eu chamei o U de igual aqui, ó, a t ao quadrado mais 1, como é que fica a minha derivada de U? Ó, fica 2t, a derivada da constante é 0, dt. Então, se eu rearranjar isso aqui, ó, esse meu termo aqui, tá? Rearranjar esse meu termo aqui. Ó. Então, eu vou ter o quê, ó? A integral de E, ó, na t ao quadrado, mais 1. Vezes quem? Vezes t dt. Tá completo o meu du aqui? Não tá, tá faltando 2, né? É. Mas se eu multiplicar e dividir por 2, ó. Então, essa integral vai ficar aqui. Então, aqui está meu du completo. Então, qual é a resposta? A resposta disso aqui é quem, ó? Olha lá no nosso formulário. Desculpa. Ó. E na 1 mais a constante. Então, isso aqui é igual a E na U mais a constante. Então, vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual a 1 meio, que esse número tem que permanecer, porque ele
para poder manter a aritmética da função de quem? De e elevado na t ao quadrado mais 1 mais uma constante. Esse é o resultado. Tá? Para a próxima. Ó, mesma coisa. Ó. Então, essa integral aqui, que integral é? Uma integral imediata aqui, de seno de u. Ó. Quem é? É cosseno de u, menos o cosseno de u. Então, essa integral aqui, é essa integral aqui, que é a integral do seno de u, que é igual a quem? A du aqui. Que é igual a quem? A menos o cosseno de u mais uma constante. Então, se eu chamar o u igual a x ao quadrado, quem vai ser o meu du? Então, isso aqui é um u na n, a derivada de u na n vai ser n, a derivada de u na n é quem? Ó, é n u na n menos 1, tá? Então, vai ficar 2x dx. Tá? Reescrevendo isso aqui, olha lá. Então, eu vou ter a integral do seno de x ao quadrado vezes quem? Vezes x dx. Tá completo o meu du aqui? Falta 2. Não. Eu faço o mesmo artifício. 1/2 e multiplico por 2 aqui. Então, isso aqui vai ficar quem? Menos cosseno de x ao quadrado sobre 2, ó, mais a constante. Tá? Para a próxima. Essa eu não botei. E essa aqui eu botei. Tá? Vamos lá, olha só. Essa aqui eu não botei. Aqui, ó. Não, isso aqui eu acho que não botei também. Não botei. Não me lembro. Aqui, vamos resolver. Que integral é essa aqui? Segundo grau. Tá, mas que tipo é? Eu tenho que ver lá na lista. É, é uma divisão de segundo grau, mas tem que ver lá na lista. Se eu disser que isso aqui é uma integral de u na n. Aqui o na n é menos 1. Tá? Olha lá. Como assim, professor? Sim, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Olha a integral de u na n menos 1 aqui, ó. Ó. Sobe Quando, hoje. se eu disser que tudo ali é 1, ó. Olha Cega lá, aí. ó. Se eu botar tudo isso aqui, ó. Essa integral aqui, ó. Então, se eu disser que essa integral aqui é uma integral deste formato aqui, ó. De du sobre u, que é igual ao logaritmo neperiano de u mais uma constante.
Então, se eu disser tudo isso aqui é D1, então, se eu disser que o meu U é igual a x sobre 2 mais 2x mais 19, vamos derivar isso aqui. Então, meu DU vai ser igual a quem? A 2x mais quem? Ó, a derivada é 1, 2. Mais quem? A derivada é 0. Vezes quem, ó? Vezes dx. Então, olha que maluquice, cara. Ó. Então, essa minha integral aqui, ó, se eu dividir por 1/2 na frente, tá? E jogar lá para dentro, ó. Então, x ao quadrado mais 2x mais 19. Ó, x mais 1 dx. E o 2 lá para dentro, ó. Ó, vai ficar aqui, ó. Então, isso aqui é igual a quem? Ó, a neperiano de quem? De x ao quadrado mais 2x mais 19 sobre 2 mais a constante. Tinha nada de drama. Nada de drama. Mais um. Essa eu não botei, tá? Tá complicadinho, não é complicado de vocês. E aí, essa aqui foi a última questão que eu fiz. Uma integral definida. Ó. Então, essa integral é uma integral do tipo do E na U. Desculpa, U na N. Então, essa integral é do tipo U na N. Qual é o resultado disso aqui? Estou subindo o grau. Então, isso aqui vai ficar o quê? X4 sobre 4. De quem? De 0 a 1. Então, isso vai ficar assim, ó. 1 na 4 dividido por 4 menos 0 na 4 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 1/4 menos 0. E isso aqui vai ser igual a quê? A 0,25. Tá? Tava difícil a prova? Não. Não tava difícil a prova. E eu não cobrei também a questão de integração de volume nem de área. Essa aqui é uma integral de área, tá? Uhum. Tá? Bom. Então assim, tá, tem que fazer. E se vocês repararem, né, tá muito tranquila a prova. Tá muito tranquilo, tá? Faltou aqui refazer os exercícios que a gente viu em aula, refazer os exercícios da lista. Tá? Foi muito ruim assim, professor, a prova? Tu até te saísse bem, tu ficasse com metade da pontuação, né? O- hum, Mas pela facilidade devia ter tirado mais, né? com certeza. A prova era para ter sido gabaritada, né, cara? Entendi. Era gabaritada. Bom, vamos iniciar então a matéria do nosso segundo bimestre, tá? Bom, então hoje a gente dá início à nossa matéria, tá? Deixa eu só mudar aqui a minha
meu ponteirinho aqui. Beleza. Bom. Então, funções de variáveis para derivadas parciais. Então, o que é derivada parcial? Derivada parcial é quando eu tenho, por exemplo, funções aonde eu tenho pontos de validade do domínio. Então, eu vou ter uma integração de uma função aonde partes dessa minha função eu vou ter limite, ou seja, eu vou ter trechos ao qual um dado domínio é válido. Bom, vamos seguir adiante. Então, lá. Então, a proposta dessa nossa unidade é que, imagine que vocês fazem parte de uma empresa de projetos mecânicos, né? Então, vocês têm que decidir qual tipo de projeto vocês vão utilizar, tipo de material, com design do novo motor. Tá? Então, o que a gente busca quando a gente está dimensionando um motor? Tá? Principalmente a questão da resistência, se ele vai resistir à minha temperatura, se ele não vai ter uma dilatação muito intensa, né? Se ele vai ser um motor econômico, ou seja, também qual vai ser meus parâmetros de custo do projeto. Então, eu vou ter uma função que me depende da resistência do motor e uma função que me depende do custo de produção. Então, assim a gente está vendo quais são as variáveis do nosso projeto. Tá? Então, essas variáveis, eu vou ter um ponto de validação entre a minha curva de viabilidade econômica e outra de questão de resistência do material. Então, dentro desta minha área de intersecção dessas duas curvas, eu tenho que desenhar meu projeto. De que maneira? Com a melhor eficiência mecânica possível e com o menor custo possível. Então, nesses parâmetros que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, funções de várias variáveis. Então, estamos trabalhando com duas ou mais variáveis aí. Aqui eu deixei, tá? Um linkzinho, esse é o link válido no YouTube, para vocês relembrarem o que é domínio e imagem de uma função. Isso é um assunto que nós vimos lá em cálculo 1. Então, vale a pena entrar para relembrar isso. Bom, então nós vamos imaginar, então, que a nossa primeira etapa, a gente vai realizar uma pesquisa sobre a composição de duas ligas metálicas. Por exemplo, o que eu vou ter no meu projeto? Eu posso ter um motor, parte dele sendo confeccionado em aço e outra parte dele sendo confeccionado, por exemplo, em alumínio. O alumínio me oferece o quê? Leveza no meu projeto. O aço me confere um pouco mais de robustez, tá? Então, eu tenho que determinar qual vai ser graficamente a minha interação dessas duas funções. Tá? Então, eu tenho que saber interpretar a questão do problema, saber qual é a função das duas, identificar o domínio que é válido para as duas variáveis. Então, eu vou ter duas funções que me representam o meu problema. Só que o meu domínio tem que ser válido nas duas funções. E quando é que o domínio é válido? Quando eu tenho uma imagem. Tá? Isso que a gente vai relembrar naquele videozinho que eu deixei para vocês. Tá? Então, funções de várias variáveis. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, né, da resolução de Pitágoras. Nós temos uma função de seno. Então, agora a gente vai trabalhar com funções de apenas uma variável, até o momento. Então, quando eu tinha, por exemplo, y em função de x. Então, agora, por exemplo, eu posso ter y em função de x e função de z. Então, por exemplo, qual é aqui uma suposição do nosso dia a dia? Quanto tem, por exemplo, de dinheiro eu tenho disponível para investir, para eu comprar, né, um bem durável? Quantos meses eu vou demorar para juntar dinheiro para comprar esse bem durável? Então, eu preciso de um determinado número de valor para comprar um equipamento, para comprar um bem, eu tenho que investir esse dinheiro. E quanto tempo e quanto eu sou capaz de economizar por mês
por exemplo, para acordar esse dinheiro. Ou se eu vou fazer um investimento, vou fazer um empréstimo, quanto é que me custa essa taxa de juros para eu comprar esse equipamento? Então, ou seja, eu tenho um valor que é uma variável maior, que é o dinheiro, e eu tenho mais duas variáveis que estão atreladas a ela. Ou seja, o tempo que eu levo para juntar esse dinheiro, a taxa de juros que vai me impactar no quanto que eu tenho de capacidade financeira de investimento. Tá? Então, aqui nós temos aqui, ó. Então, o valor final de investimento, F, então a função F é o quê? É dado porque, lembra daquela nossa fórmula de matemática financeira? Então, olha ali, ó. O P, que é o principal, que é o montante, olha lá, ó. Então, olha ali, ó. Então, o P é o meu dinheiro. Então, esse é o dinheiro que eu tenho hoje. Então, a função do quê? Do meu valor de investimento. Quanto é que custa? Ó, M é a quantidade de dinheiro investido por mês. Então, é o quanto que eu vou pagar por mês. Ou quanto que eu tenho que economizar por mês para poder adquirir aquele bem. E N é a taxa ou o juro do investimento. E o N é a quantidade de meses que esse meu investimento vai durar. Ou seja, essa aqui é a nossa formulazinha para juro composto. Formulazinha é brincadeira, né? Não, mas é matemática financeira. Né? Por isso que tanta gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer uma previsão, porque a gente não se dá Tem que conta de decorar, quanto que o banco ganha da gente. Né? tem que decorar essa fórmula? Não, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Uma questão que era o investimento principal está me dependendo de 4 incógnitas. Tá? Então, uma atrelada à outra. Tá? Aqui é juro simples, ó, e aqui juro composto. Então, também, olha só, nós tínhamos, então, em função de duas variáveis, tá? Por exemplo, de um volume, né? Então, por exemplo, aqui. Então, imaginamos que W, né, é uma função das variáveis x e y. Tá? Então, um simples exemplo de duas funções. Então, a equação do volume do cilindro. Então, por exemplo, aqui, quem é x? X é o raio do cilindro. Quem é o y? Y é o h, ou seja, a altura do cilindro. Tá? Então, como é que é dada a função do volume do cilindro? É 2πh. Então, este é o volume do cilindro. Então, o quanto que o cilindro está variando vai me dar o volume total. Tá? Então, um ponto importante relativo às funções de várias variáveis é a gente determinar o domínio da imagem. Então, o que aquele domínio vai me dar de representação numérica em imagem. Então, temos que identificar o domínio da função para quê? Para verificar se não existe divisão para o zero. Então, o zero não pode me validar a minha imagem, não valida o meu domínio. Tá? E também não podemos ter raiz de expoente par. Então, não posso ter um número negativo na minha raiz, porque senão não pertence à minha imagem, não pertence ao quê? Ao meu conjunto de números reais. Aqui, ó, eu estou dizendo que o meu domínio está contido no conjunto de números reais no espaço bidimensional. Então, esse D maiúsculo, com o símbolo de contido, está me dizendo isso, que meu domínio está contido na base de dados bidimensionais dos números reais. Se isso fosse elevado ao cubo aqui, por exemplo, estava no meu espaço tridimensional, tá? Aqui tem mais um outro videozinho também para vocês relembrarem como é que é a função de duas variáveis e os seus domínios. Tá? Então revejam esses vídeos, tá? E na aula que vem a gente vai entrar bem mais forte, já resolvendo exercícios de integrais com as funções de domínio e imagem de uma função dependendo de duas variáveis. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Tá bom, É só Hugo? isso? Tá, tá bom. Então, boa semana.
tá? Para Ai, ai, que medo. Oi? Que medo. Você vai deixar esses dois links lá no Já grupo? está no material lá e agora eu vou, assim que a aula baixar, eu vou subir para o portal. Tá, obrigado, professor. Tá? Tá bem. Um abraço e boa recuperação.